Análise técnica. Eu gosto muito de ferramentas de volume. Eu gosto de usar VWAP mensal, o Wyckoff, né, também, o Price Action. Porque tudo bem, você tem uma ideia lá, mas quanto você vai segurar de volatilidade? Quem é mais de longo prazo, quem tem um perfil mais de gestor, cara, às vezes o cara toma calor 1 ano até acontecer o que ele está esperando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Trade and Talk. Eu, Felipe Vela e meu amigo Vinícius Fuzikawa estamos aqui hoje. Essa camiseta tá ficando apertada, tá começando a ficar apertada, viu, cara? Isso aí treino, que você tá tomando aí... Treino é água. Não dá certo não, viu, cara? Tá começando a ficar feio. Inclusive, falando em feio, alguém te falou que esse cabelo seu tá bonito? Tá parecendo o... Vou te contar o porquê do cabelo. Cara, você viu que tá ficando careca, tá na realidade. calvo, eu não queria falar ao vivo aqui. Aqui de calvo. frente não dá pra ver, pessoal, mas de costa aqui, ó, dá pra perceber a piscina rasa já. Aí tá ficando um pouco calvo, eu tô... E aí, Vini, faz tempo que a gente não grava, né, Faz cara? tempo Tava com saudade. Bom, Fê, vamos lá hoje falar um pouquinho aqui com o convidado, mas assim, antes de falar de qualquer coisa, eu e o Felipe temos uma novidade para trazer aqui para vocês, fazer um discursinho breve aqui antes. O Felipe trabalha há quanto tempo no mercado, Fê? Eu tenho 12 anos de mercado, mas trabalhando do lado de cá 6. 6 anos, né? Eu já estou trabalhando há 16 anos no mercado e a gente viu nascer esse mercado do mini trade, do mini contrato do trader, né? E é o que a gente fala muito aqui no podcast. E todo esse processo a gente viu ele acontecer, viu as corretoras mudarem a chave e começarem a partir para corretagem zero, né? Até com a criação do RLP, né? Que era a antiga conta Facilitation da XP. Isso hoje, a maioria das corretoras é corretagem zero. Depois a gente viu as corretoras irem para um plano de... Zerar a plataforma. Isso. O cara operava uma quantidade de mini contratos, zerava a plataforma, né? E aí todo mundo começou a fazer isso, inclusive a Ativa faz também. Só que assim, para ser bem transparente com as pessoas, onde é que a corretora ganha nisso? Ela ganha em 2 pontos, que é no RLP, né? Que é o antigo Facilitation, que é a corretora operando na verdade, contra o cliente, mas é uma forma de você dar mais liquidez para o mercado. E a outra sempre foi a zeragem compulsória. Explica para o pessoal o que é zeragem compulsória. Bom, na verdade é a taxa de zeragem compulsória, né, que a corretora ganha dinheiro. A zeragem compulsória em si é quando você é zerado sem a intenção de ser zerado. Você é zerado compulsoriamente. E aí você pode ser zerado no intraday ou no fechamento de mercado. Então, se você não tem margem suficiente, por exemplo, para passar posicionado, a corretora te zera. Isso sempre aconteceu. O que passou a acontecer um tempo atrás é que se você é zerado pelo robô aí, né, as corretoras passaram a cobrar por essa zeragem compulsória, né? São valores altos, né? Valores muito altos, né? Se você levar, em média aí, vamos colocar R$10 por mini contrato, se você levar em consideração que você precisa de R$100 de margem para operar um mini, cara, a gente tá falando que 10% da margem que você alocou para operar aquele um mini contrato de índice, você paga numa eventual zeragem compulsória, né? A gente entende que esse movimento foi necessário lá atrás, quando as margens eram muito pequenas, né? Então tinha corretora utilizando a margem de R$16 por mini contrato. E você precisava se proteger e aí, consequentemente, cobrar alguma coisa para zerar o cliente. Mas desde 2022 a B3 ali setou um piso, né? De margem mínima para mini índice margem mini mínima dólar. para mini índice mini dólar, e as corretoras não se movimentaram em direção a isentar a zeragem compulsória, e é aí que a Ativa entra. Nós estamos revolucionando o mercado, assim como o mercado foi revolucionado com a corretagem zero, com a plataforma zero. Aqui na Ativa você tem zero zeragem compulsória. Não temos taxa de zeragem compulsória. A partir agora de outubro, se você assina o módulo de risco avançado, né, que é um módulo que você consegue selecionar ali o quanto você quer perder no intraday, a gente vai inclusive evoluir essa ferramenta. Você vai poder escolher qual é a sua exposição máxima em termos de número de contrato, horário, entre muitas coisas aí. A gente quer realmente criar um módulo de risco avançado para você controlar o seu risco na corretora, mas em uma V1 você vai conseguir escolher o quanto você quer perder no intraday, e utilizando essa ferramenta, já que você não trará risco para a corretora, você também não paga a zeragem compulsória. Então é isso. Então, além de corretagem zero, plataforma gratuita, Profit Pro, caso você opere um mini contrato pelo menos por mês, você agora também tem a zeragem zerada, né? Isso caso você assine o módulo de risco avançado que a gente está desenvolvendo. Esse módulo de risco ele vai ter um custo, né? Só que esse módulo de risco ele está isento aí nos primeiros meses. A gente não sabe se vai manter a isenção dele ou não, mas assim... Pois é, se vocês gostarem muito, comenta muito aqui embaixo. Qualquer coisa a gente até mantém essa isenção aí, mas nos primeiros 2 meses, pelo menos 60 dias da sua adesão, você não paga pelo módulo de risco avançado. Então, cara, você não paga pelo módulo, você não paga pela zeragem, você não paga pela corretagem, você não paga pela plataforma. É isso aí. Com certeza a Ativa está sendo aí disruptiva e mudando esse mercado
mais uma vez. O que você acha disso aí, Luquinha? Inclusive, apresentando nosso convidado aqui, Lucas Faria, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Lucas já é nosso parceiro aí, né, cara? O que você acha disso aí? Você já tava sabendo, inclusive? Eu tô aqui por causa disso, inclusive. Que eu sou um pouco missionário, eu acho que o mercado ele tem que amadurecer algumas coisas no varejo, né? E acho que isso é uma ferramenta que vai ser muito boa para todo o varejo, né? Muito boa para vocês, né? Que o pessoal vai ver que vocês estão fazendo um trabalho sério, não querem lucrar no trader pessoa física sangrando, né? E que virou uma prática do mercado, as corretoras ganharem com esse prejuízo nas do ruas, trader, né? Isso. Mas... É o que a gente chama de receita tóxica, né? porque o cara vai morrer. Exato. E vai muito de encontro assim, com como eu vejo o mercado também, o futuro do varejo, né? Esse produto de vocês é sobre o futuro do varejo, né? Não é sobre o agora, simplesmente, né? Do varejo não sangrar, né? Sangrar menos, dele entender melhor o que está acontecendo no mercado e não ser isso que vai tirar ele do jogo, né? É ser mais saudável, porque assim, antigamente as corretagens para mini eram tipo R$1. Era R$1 para operar um contrato de índice, R$1,25 para operar um contrato de dólar. Aí isso foi diminuindo. E aí a gente tem que pagar a plataforma, porque assim, a gente não cobra a plataforma do cliente, né? Só que a gente tem que pagar para Nelogica, para Trade, para Fast Trader, para Solution, né? Para todo mundo. Então isso foi apertando. Então assim, as corretoras foram... E tem um risco, né? Se você toma um prejuízo, a corretora corre o risco. Então a taxa de zeragem ela foi criada, né? Ela foi criada justamente para ser uma contraparte de poder segurar esse risco, porque é um risco da corretora também. Só que assim, isso foi virando, em vez de ser uma taxa de risco para você ter o risco garantido, foi virando uma fonte de receita muito grande para as corretoras. E muito, muito grande mesmo. Até que a B3 não, né? Chegou um momento em que talvez a taxa de zeragem fosse a receita mais relevante do mercado de mini contratos aí. E aí a B3... o regulador como um todo, né? B3 CVM aí, passaram uma portaria que limitava a margem intraday, né? Então hoje a gente tem um piso aí para não fazer o cliente tomar tanto risco, né? Então é R$100 por mini índice e R$150 por mini dólar. E aí, consequentemente, a corretora ela não toma mais tanto risco, mas em contrapartida a gente não viu as corretoras diminuindo né, essa taxa de zeragem compulsória. Então a gente acabou fazendo esse movimento aí. Bom. Cara, conta pra gente, levando em consideração isso, essa é uma das suas, você falou que essa é uma da sua bandeira, sua briga aí. Mas como é que começou, cara, aí? Você veio quando pro mercado? Eu já conheço um pouco a sua história, mas o pessoal que tá conhecendo aqui. Bom, antes de eu começar a minha história, você falou que a camisa tá apertada, né? A minha também, só que a minha tá apertando em outra região. Aqui, sabe o que é? Eu sou um cara alto, né? Não sei se você reparou. 1,50 de salto. Não posso crescer para cima, mas tenta crescer para os lados, né? Essa é a intenção. Eu tô crescendo para os lados, mas não aqui em cima, tem outra região. E foi engraçado que eu fui comprar essa blusa e ela, enfim, de um algodão, não sei das quantas, e eu falei, qual é o seu tamanho? Eu falei, meu tamanho é G. Aí o vendedor falou para mim, não, ela vai ficar muito colada, pega o GG. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,86. Que inveja. Você é um monstro, olha. Você? Não, mas se a camisa tá apertando em cima e a minha mais no meio, você tá mais saudável do que eu. Olha, não sei. Como é que se fala? Há divergências, né? Como é que é? Há controvérsias. Disseram aí que ele tá usando uns negócios. Não tô usando nada não. Mãe, não, mentira. Não tô usando nada. Então melhor vamos cortar esse assunto aqui. Vamos voltar para o anterior. Como é que você começou nesse mercado? Eu sou engenheiro. Você é formado em engenharia civil? Não, sou engenheiro de produção, engenheiro industrial. Então, eu trabalhava antes numa grande empresa brasileira de petróleo, né? Não vamos falar, ninguém sabe qual que é. E eu passei um período lá trabalhando num setor que controlava a produção, quanto produziu, porque não produziu, porque vai produzir mais, menos. Vamos fazer um projeto aqui para ver se vale a pena recuperar um poço de petróleo ou não. Mas era concurso? Era concurso, era concursado. E nesse meio eu aprendi muito sobre petróleo, sobre o OPEP, sobre geopolítica, porque interferia diretamente no meu dia a dia. Se, por exemplo, mudasse o dólar no Boletim Focus, aí o pessoal tinha que ir lá no SAP, né, no SAP, mudar lá o dólar. Se a OPEP mudasse a projeção do Brent, aí tinha que ir lá e refazer os fluxos de caixa todinho, né? Então era fazer esse cornojob aí. Pode falar cornojob? Pode. Fazer esse você pode falar tudo. Aí. Então eu acabei aprendendo muito. Eu fiz parte dessa empresa num tempo de vacas gordas, né?
esse ano a gente tem eleições, né? Então o governo que estava, né, que talvez pode voltar, né? Inclusive essas ideias, era desenvolvimentista, então investia muito na empresa, fazia muito curso. Fiz curso, por exemplo, uma semana de geopolítica do petróleo Oriente Médio. Aí depois 3 dias, China. Naquela época não tinha o PEP, né? Naquela época não tinha o PEP, caramba, o PEP é antiga, né? Não tinha o PEP, a paridade do barril de petróleo lá fora e tal. Não, Que ano que você trabalhou lá? Eu trabalhei lá de 2011 até 2017. Eu acho que você saiu aí. Na época eu tava saindo. Então, o PEP existia, né? O PEP existia, não, né? É o programa de paridade com barril Isso, de petróleo. que eu entendi o PEP. 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 Isso, PEP. E... Tanto é que, desculpa só te cortar, a cotação da Petrobras chegou a valer ali 4 alguma coisa justamente por isso, né? Não, mas no fim Ela do não governo acompanhava... Dilma, não tem problema, não estou fazendo juízo de moral não aqui, mas no fim do governo Dilma, ainda o petróleo... Então, isso mudou, o PEP surgiu pós-governo Dilma. Que foi depois do impeachment, Isso. e aí depois teve o foi no governo Temer. Foi Pedro Parente. Ele mudou isso. a conversão do petróleo para ser Para flutuante. acompanhar o barril de petróleo, lá fora. Antes né? não acompanhava, e aí a Petrobras literalmente trabalhava no prejuízo. Chegou a Trabalhava ter no prejuízo. 100 bi, né? Eu fiquei anos sem ter aumento de salário. Não só eu, todo mundo lá. Fiquei anos sem ter PLR. Então, esses assuntos influenciavam muito no meu dia a dia, né? Então, tanto alguma mudança macroeconômica que mexesse no business, né? Quanto a gestão política da empresa. Porque eles usavam a Petrobras como ferramenta de política monetária. Né? Hoje quem está deixando de arrecadar é o próprio governo, com a isenção dos impostos e tal. Né? Quem está tomando na cabeça é o governo para baixar a gasolina. Na época, quem tomava na cabeça era a Petrobras. Para o preço ficar menor na bomba. Quase isso, né? Um é corte de imposto, o outro é só tomar prejuízo mesmo, mas o efeito final é chegar na ponta mais barato e diminuir a inflação. Então, o que esse governo fez no final da linha foi a mesma coisa, só que quem está tomando prejuízo é a arrecadação do governo, não é a empresa. Né? É muito mais efetivo e assim, se a gente levar em consideração, pelo menos eu acho que é muito melhor. Se a gente levar, pelo menos assim, liberdades e etc, né? Pô, é muito melhor você deixar de arrecadar via imposto do que você penalizar toda uma empresa. E é o que você falou. Isso. Você, como funcionário, sentia isso na pele, né? Sentia na pele. Mas você era funcionário lá, mas você não operava, você não trabalhava em tesouraria nem nada. Você não. Eu era do planejamento da produção. Você operava a produção para ver se aumentar ou não a produção de Isso, vamos produzir mais, vamos produzir menos. Produziu menos por quê? Vai produzir mais por quê? Aí vocês olhavam, ficavam olhando também bolsa do mundo inteiro, né? A gente recebia esses relatórios meio prontos, assim, né? Tá. Eu no meu dia a dia, não era um trabalho de especulação, mas eu recebia esses inputs para recalcular alguma coisa, eu executava, né? E isso eu fui aprendendo. E vocês falaram aí do Temer. Aí quando chegou o Temer, mudou a regra, a Petrobras parou de ter prejuízo, e aí eles fizeram lá um corte de pessoal no programa de demissão voluntária, para deixar a empresa mais privada, mais privada. E aí o Temer ofereceu lá uma quantia boa, eu falei, quer saber? Eu estava terminando a faculdade, já trabalhava na área, mas estava terminando a faculdade, queria fazer mestrado, doutorado, eu falei, vou pegar esse dinheiro, com o que eu aprendi aqui eu vou me virar, né? E de política, de mercado indiretamente, né? De OPEP e tal. Vou me virar e vou tocar minha vida. Aí, beleza, saí, terminei minha faculdade, ingressei no mestrado, defendi até no final do ano passado, se alguém que me chamar de Mestre Lucas está correto. Você tem diploma para isso, né? Não sou capoeirista, né? Mas está correto. E aí foi dando certo, porque eu reconheço que eu sabia alguma coisa, mas eu reconheço também que eu entrei num momento muito bullish no mercado global. Eu lembro que qualquer ação que eu comprava, cara, subia. Eu ia fazer o swing trade para ficar 2, 3 meses, chegava no alvo em 2 semanas. Então você saiu do mercado de petro e foi operar por conta própria. Fui operar por com conta o que própria. você sabia ali de macro. Você nem sabia que você estava operando macro, mas eu nem sabia. Você foi fazer seu swing trade ali. Isso, famoso filho do bull market. Compra filho qualquer coisa, market, sobe, exatamente, meu Deus, vou ficar rico. Foi filho do bull market. E eu dei uma porrada grande em cripto. O Bitcoin, eu lembro que eu comprei a primeira vez, ele estava R$11 mil. E eu conheci o Bitcoin pelo tio de uma namorada
que participava de uma pirâmide. Ele falava, não, compra Bitcoin. Ele ficava me falando do Bitcoin desde que custava tipo, R$1.000. Entusiasta e tal. E aí eu dei uma porrada forte em bolsa no Brasil, né? Porque aí veio o Temer. Eu sou filho, na verdade, do bull market pós Wesley Day. Que aí teve o Wesley Day. Eu falei, agora que eu vou comprar. Aí você compra. E fui aprendendo análise técnica ao mesmo tempo que o negócio ia, né? Então, foi trocando a roda do carro, o carro andando. Exatamente, né? Exatamente. Só que o carro, graças a Deus, andou, né? Acho que se eu tivesse começado talvez em 2015, talvez eu não estivesse aqui. Né? Talvez em 2015, governo Dilma ainda, não ia ter a Petrobras não ia fazer uma demissão voluntária, talvez fizesse outros 2 ou 3 concursos, né? Mas só uma dúvida, você falou que entrou lá no pedido de demissão voluntária, lá, inclusive, uma curiosidade, o meu pai foi funcionário da Petrobras, acho que por 30 e poucos anos. E ele saiu justamente nessa época também, na troca do governo, que foi um conjunto de pessoas que saiu por causa da reestruturação da empresa. Mas aí você pegou uma grana, você falou que começou a operar e você pensou naquela época, tipo, não, vou pegar essa grana, vou continuar operando, essa vai ser minha profissão, a minha vida agora. Você falou, não, vou dar um tempo aqui, vou testar e daqui a pouco eu ver se eu arrumo alguma outra coisa. Como é que foi essa questão profissional na sua cabeça? O meu objetivo era me tornar um acadêmico. Ainda sou, não abandonei. Um catedrático. Só estou menos intenso ali, gastando menos tempo ali, mas ainda produzo artigo, ainda reviso dissertação, essa coisa toda. Inclusive, eu acho muito saudável para quem vai viver de mercado autônomo ter uma outra ocupação, para arejar a cabeça. A gente estava conversando sobre isso lá no TNT. Isso, para arejar a cabeça. Então, eu não abandonei minha outra ocupação, embora não dê dinheiro, né? Sendo bem claro. Mas eu gosto, né? Eu saí da Petrobras para fazer algo que eu gostasse, tivesse prazer, me desafiasse. E tanto a academia quanto o mercado financeiro, eles se desafiam muito intelectualmente o tempo inteiro. Ainda mais quem vem para essa pegada macro, né? Tentar juntar as peças, o que o Banco Central vai fazer, o que o OPEC vai fazer. Então, eu me divirto muito fazendo os dois, né? E outro aspecto de sorte, entre aspas, é que eu dei sorte de gostar de uma coisa que dá dinheiro, né? Que dá dinheiro. Então, eu me imaginava profissionalmente, se não tivesse dado essas porradas no mercado, ou se eu não fosse filho do bull market pós-Wesley Day, né? Imaginava dando aula em alguma universidade, talvez executando um projeto de pesquisa em outro país, né? Era o que eu imaginava para mim. Sendo professor, ou então vivendo de alguma patente, de alguma propriedade intelectual, era isso que eu imaginava antes. Legal. Não abandonei mas tirei o pé do acelerador. Você não possa fazer, né? Até porque patente em óleo e gás, vou te falar, se você consegue viver de uma patente em óleo e gás, é porrada também. É porrada também. Mas são coisas que, tanto o mercado nessa pegada macro, né? Pode até falar daqui a pouco como é que funciona melhor isso, né? Quanto você desenvolver uma tecnologia, requer muita atenção. Requer muita atenção. E aí, cara, precisava pagar a conta, o negócio foi dando certo. É aquela coisa do incentivo, o mercado estava me dando incentivo, enquanto a academia não reajustava as bolsas há anos. A bolsa de mestrado, na minha época, acho que era R$1.500, que agora vai reajustar. E o doutorado era 2.000 e pouco. Hoje você vive apertado com esse dinheiro. Não, você não vive. São Paulo, R$1.500, você não vive. E assim, eu trabalhei um tempo com o economista que é o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, né, que trabalha na outra corretora. E ele fazia doutorado, né? E aí tinha alguns meninos que trabalhavam para ele que entravam nessa bolsa, inclusive um amigo meu entrou nessa bolsa. Cara, leva 90% do dia do cara. Tipo assim, leva, não é que o cara consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não tem como, é uma coisa que vai ser alguns anos fazendo, e o cara tem que viver com R$2.500, cara. Isso. Se o cara não tem um histórico ou uma grana guardada, ou vem de uma família abastarda que possa manter isso, não consegue não, cara. Não consegue. E eu dei um pouco de azar, né? Ou sorte também, porque não me incentivou muito, que eu estava pesquisando sobre o petróleo e a moda era a energia solar. A moda era energia renovável. E eu tava lá pesquisando meio que ciências do satanás, assim, né? O cara tá falando de petróleo, o negócio agora é sol, né? Tal, né? Tanto é que a área de óleo e gás teve muito pouco investimento nos últimos anos, aí, talvez até nas últimas décadas, justamente por isso, né? Sim. Teve uma guinada aí para energias verdes e petróleo como um todo, energia com base fóssil. Foi demonizada, né? Está sendo agora ainda na Rússia, né? Estão precisando dela, né? Estão precisando. Só que a questão é o seguinte, não é que o petróleo é ruim.
E esse call eu já dou tem uns 4 anos. A União Europeia, a Europa como um todo, não só a União Europeia, é o único continente do mundo que está diminuindo as reservas de petróleo, carvão, nas últimas décadas. Todos os outros continentes estão aumentando as reservas. Porque assim, como é que funciona o cara descobrir a reserva? O petróleo, todo o petróleo que está aí já existe, mas você tem que ir lá e saber que ele está lá. Então tem que tipo de petróleo é também? Isso, que tipo de petróleo é. Então tem um incentivo para as empresas de petróleo correrem atrás de mais petróleo. Então essa coisa, desde que você nasceu, eu nasci, o petróleo está acabando e não acabou até hoje, né? Ele está aí. E se o petróleo acabar de verdade, a humanidade já se foi faz tempo, né? Até pela composição dele, como ele é formado, etc. Então a Europa é o único continente que vem diminuindo as reservas, não corria mais atrás. Só que eles têm muito lítio. O mundo tem muito lítio, que é um dos principais componentes de bateria. Lítio, cobalto, etc. Inclusive, recentemente, em Portugal, estão fazendo lá, Portugal com Espanha, ali na parte norte, ali da Galícia, aquela região, estão explorando muito lítio, porque é o que a Europa tem. Então, a minha visão de quem estudou energia, estudou a área, é que esse papo e esse dia na energia é quase como uma reserva de mercado. Para bomba! Eles tinham umas segundas intenções. Isso, por isso que a Greta é sueca, não é uma menina dos Andes, não é uma menina do Congo. Por isso que ela é sueca. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, de quem estudou o assunto, o ESG na energia passa muito pela reserva de oportunidade, reserva de mercado mesmo da Europa. E você tem, cara, mudando, nem estamos falando tanto de trade assim, mas... Não, mas a gente tá falando de trade indiretamente porque o Lucas opera macro. Porque você pega essas ideias e você encontra os instrumentos financeiros que correspondem a essa ideia. Mas você não você opera macro, mas você não costuma fazer muito, faz mais swing trade. Não, eu faço day trade. Faz day trade também? Eu também faço day trade. Cara, eu acho que eu nunca falei isso aqui porque eu nunca veio alguém que opera macro, mas eu só opero macro também. Eu só opero macro e aí eu trago isso no intraday usando o fluxo para ver o melhor ponto de entrada. Mas eu só opero a favor do macro. Sim. Fazem aí uns 4 anos. Na verdade, faz uns 6 anos que eu só faço. Aproveitar que o Lucas está aqui, que ele conhece bem do assunto, e falar um pouquinho, que a gente sempre conversa bastante aqui, sobre essa questão, acho que da Rússia, apesar que o programa é gravado, né, na data do programa até hoje, a gente vem aí passando por um medo da Europa do desabastecimento, né, principalmente com o Putin falando, e o inverno está chegando, que ele não abre o preço da commodity disparou. Gás natural, principalmente. Gás natural, né? O pessoal fala disparou. de petróleo, mas gás natural é pior ainda, né? Como é que você está vendo esse cenário? Cara, esse cenário é engraçado, esse negócio. Eu me beneficiei desse cenário, estou me beneficiando ainda. Porque é o seguinte, a Europa não tinha reserva, tá? E como eu me posicionei? Por exemplo, eu dei call de compra de lítio. O lítio bateu máxima histórica na China, em um monte de lugar. Mas por conta dessa situação. Então eu vejo o seguinte, a Europa já está passando por um problema inflacionário, né, enorme. Isso já está batendo, bateu na Inglaterra, na França, está batendo em geral esse problema. Inglaterra, mais de 10%. Né? Sim, a inflação da energia tá a conta de energia do pessoal dobrou. Não, dizem que a inflação total mesmo da Inglaterra pode bater 25%. Né, então, cara, coisa de louco. Que é surreal. Se você falasse isso há 2 anos atrás, nego ia falar que você é louco. Isso. O único país que está passando menos pior por essa situação é a França, porque a boa parte da matriz elétrica lá é nuclear. Né? É nuclear. E o resto da Europa é mais gás, carvão, né, óleo combustível. E aí, fechando a torneirinha ali da Rússia, que é um poder geopolítico imenso em cima da Europa. Que é o que ele fez, né? Primeiro meteu o louco lá, falando, manutenção, tá faltando uma peça que vai demorar 3 meses para vir no Canadá. Aí depois ele falou, não, se vocês não levantarem as sanções macroeconômicas, a torneirinha fica fechada. Vai fechar. E aí, cara, tá um problema de inflação, que aí vai gerar gastos do governo para tentar salvar a população. A gente viu a Inglaterra sexta-feira agora, hoje é dia 26, né? Hoje é dia 26, 25, 23. Cara, a Libra fez um movimento com a Libra e a curva de juros inglesa, fez um movimento de emergente. A moeda se desvalorizou com a yield subindo. Foi 3 e tanto, não foi? Chegou a bater isso daí. A abertura de ontem, a Libra estava batendo menos 2,6. É absurdo. E como que a gente aproveita isso no trade? Né? Eu já estou vendido na Libra tem 2 meses. Tem 2 meses. Tanto pelo dólar forte, a FOMC, Fed e tal, quanto pela situação da Inglaterra, que foi uma das primeiras a subir juros, então não tinha mais tem menos chão do que o resto para continuar subindo juros, quanto por uma situação
dessa, esperando que algum governo europeu fosse entrar com uma medida fiscal, né, para tentar salvar a Sem população. contar que a Inglaterra, agora não fazendo mais parte da zona do euro, ela tem um menor benefício, por exemplo, de estímulos que a própria Alemanha faça para salvar os outros países ali da zona do euro, né? Então, a situação na Inglaterra realmente está um pouco complexa. Isso. Fala aí. Não, é porque você analisando, cara, a gente vê um cenário muito difícil e principalmente assim, não dá para prever, principalmente porque tudo que está acontecendo, principalmente nesse momento China, mas assim, o que eu acho interessante do que vocês estão falando cara, tirar o bom proveito disso nas melhores operações. Exato. Né? Já assim, que cara, a gente não tem uma expectativa do que... Não, a gente não tem como mudar isso. Não, isso daí não Então, já que as cartas estão dadas, a gente não tem como mudar isso, cara, tem que aproveitar e... Porque eu vejo que tem muita gente aproveitando o cenário Brasil, né? Até por questão do Brasil estar bem posicionado com relação de alimentos e energia. Cara, eu vejo o fluxo de capital estrangeiro bem aumentado e também as empresas aqui algumas empresas estão se beneficiando por questão de exportação. Então eu vejo que algumas pessoas estão aproveitando isso, mas eu acho que mais eu não vi tanto para trade, né? Vocês me corrijam se estiver errado, mas eu vi o pessoal mais para position, começando a comprar e tomar umas posições via Brasil, entendeu? Agora não sei como é que Não, o Brasil está muito bem posicionado frente ao mundo nessa situação. Primeiro porque foi um dos países mais relevantes assim a começar a aumentar juros e rápido, né? Sim. Eu vi uma Inclusive palestra do Roberto Campos Ricardo, Neto... que eu falei, outro dia eu fui numa palestra do Ricardo Amorim, ele bateu muito nessa tecla, que o Brasil está aproveitando porque ele fez a lição de casa primeiro. Isso não sei porque a gente, não é porque a gente é foda, é porque a gente já tá Tanto que vivendo esse momento, o FMI tá falando para todos os países, olhem o Brasil e sigam o que o Brasil fez. Né? É que a gente já tá gato escaldado nessa de inflação. Como é que é aquele meme? Como é que você passou pela crise, né? O cara fala, a gente tá sempre A gente tá sempre em crise, exatamente. Quer dizer, a última vez que os Estados Unidos passou por isso foi 70, 80. Década de 80. Faz 40 anos, né, que aconteceu isso com o Paul Volcker. Então, tem muito desse povo aí que tá se posicionando no mercado financeiro, nunca nem tinha passado por isso. Né? Se você pegar ali que a maturidade financeira de uma pessoa é por volta de uns 20, 30 anos de idade, isso aconteceu há 40... Não, ninguém lembra. Os caras não lembram, né? Só quem tinha mais de 60, 70 anos que passou por isso lá nos Estados Unidos. Enquanto aqui, a última crise que a gente teve foi Dilma 2015, 2016. Exato. Ali. Então, a gente é bom em crise. A gente é bom em crise. Então, os caras estão falando inflação de 2 dígitos. Pô, inflação de 2 dígitos a gente tem todo ano. Terça-feira. Exatamente. Mas vamos voltar. Continue. Mas o Brasil é interessante. Quando o Banco Central aqui sinalizou que ia parar de subir juros na reunião passada, eu já comecei a comprar varejo. E aí eu posto minhas trade ideas, era engraçado que eu estava bem bearish para o resto do mundo, comprado em dólar contra euro, contra libra, e aqui eu estava comprado no varejo. Né? Não, eu também, inclusive falei para aquele senhor ali, ó, comprar varejo. Você é doido, porque você vai comprar Magazine... né? Mas, enfim. Desde quando eu postei, tornei pública a minha posição, Magalu já andou 40%. Olha que mostrar a sua posição pública em Magalu é ousado, né? Mas olha só. Não, aqui, isso é o mais louco, né? Nego adorava mostrar uma posição pública comprada em Magalu quando ela tava 20, 25 reais. No topo do topo. Com juros a 2 e a expectativa de alta de juros. Agora que o juros tá 13,5 aí, 3,75. E a expectativa é que a inflação vai diminuir no Brasil, pelo menos no médio e longo prazo aí. E a expectativa é corte de juros. O nego não quer se posicionar em varejo. Mas agora é hora. Só que olha só, falando de trading, né? Eu fiz um giro em Magalu também, quando saíram dados de vendas no varejo no Brasil, que é um dado macroeconômico, digamos assim, tá lá no calendário econômico, que veio abaixo da expectativa. O que eu fiz esse dia? Eu virei a mão. Aí esse dia eu fiz um day trade em Magalu, em Via Varejo, em Americanas, né? Montei tipo um ETFzinho ali e virei vendido no varejo. Aí eu fiz um day trade. Olha só como a gente traz o macro pro day trade. Aí no intraday se alavanca, né? Se der errado, a ativa não vai cobrar zeragem compulsória, né? Então tá melhor. Você alavancou na bolsa, né? Em papel. Na bolsa, em papel. Aí virei a mão, né? Aí, só que eu não me voltei a me posicionar full, né? Porque ia ter FOMC na semana seguinte e tal, mas tô long, né? O que tá atrapalhando agora é o cenário externo. Por incrível que pareça, dentro, por enquanto, tá bom, né? Mas aí é risk-off o mundo inteiro. Por causa, isso. E principalmente, de novo, voltando para a Rússia, né? A Rússia escalonou aí de novo, né? A situação com a Ucrânia. Na verdade, ela escalonou agora a situação total, né? Com o mundo, né? Então, ninguém sabe se é muito papo ou não, mas esse negócio de ficar duvidando de maluco, nunca dá certo. Vai chamar o Putin de maluco, é isso que você tá falando. Tá aqui. Na Putin, internet. Inclusive, queremos você aqui, Putin. Eu não duvido de nada, mas enfim, né?
enquanto a gente não vê exatamente alguma coisa acontecer, não tem como a Deixa gente... eu pegar, só aproveitar a linha de raciocínio, que você está falando do seu modelo operacional, que você fez um day trade aí de uma situação macro que você percebeu num dia pontual ali, que você percebeu que o cenário estava sendo favorável para aquilo. Mas aí, voltando em um gatilho também da sua história que você começou a operar, você só opera olhando macro, olhando indicadores, ou você faz algum tipo também de análise estatística, regressão, ou você olha gráfico, fluxo? O que te dá embasamento para achar o ponto de compra e de venda me do dá papel? timing. Timing, Isso. isso. Análise técnica. Eu gosto muito de ferramentas de volume. Eu gosto de usar VWAP mensal, o Wyckoff, né, também, o Price Action. Porque tudo bem, você tem uma ideia lá, mas quanto você vai segurar de volatilidade? Quem é mais de longo prazo, quem tem um perfil mais de gestor, cara, às vezes o cara toma calor um ano até acontecer o que ele está esperando. Só que como eu sou trader, o meu mandato é faz o que quiser, na pessoa física, né? Eu espero um sinal técnico na direção que eu estou pensando. E aí eu vou com mais convicção naquele sinal técnico. Nesse dia do varejo. Abriu, eu vendi, só que eu não vendi minha mão toda. O negócio subiu, foi num VWAP, não lembro se era o semanal ou mensal. Magalu chegou numa congestão. E aí eu falei, não, aqui é um ponto técnico de venda, né? Análise técnica pura, né? E aí eu vendi, consegui acertar a massa. O Felipe tá aqui, né? Aluno, de vez em quando a gente brinca a estrela na árvore de Natal. De vez em quando a gente põe a estrela na árvore de Natal. Então eu uso ferramenta de timing, sim. E a própria movimentação do mercado, as correlações, elas vão validando se aquilo que você está pensando está acontecendo. Então, por exemplo, dólar para cima com bolsa para baixo. Às vezes não é isso que acontece. Não é sem... a galera acha que um tem que andar na contramão do outro e isso não é a regra na realidade, né? Pode até ser o que acontece na maior parte dos dias, mas correlação não quer dizer causalidade, né? Isso é o que eu tento falar isso, mas e é muito louco porque o dia que não acontece é o dia que a maior parte da galera quebra muita a gente conta ou se estoura muito. Né? E é engraçado, a gente nunca conversou sobre modelo operacional, mas eu uso muito isso para fazer swing trade curto. Eu tenho um modelo de swing trade curto em papéis. Cara, eu uso VWAP mensal, visão macro, VWAP mensal, esticou, foi muito longe. E entrou muito volume na contra. Então vamos lá, o papel tá caindo bastante, tá esticado da VWAP mensal, entrou muito volume comprando. Eu tomo junto com os caras e tento carregar até a VWAP mensal. E vice-versa. Então eu gosto muito. É o que eu faço. É o que a gente faz. Pô, aí, tá vendo? É assim que você monta os calls porque o Fê é nosso analista, né? É assim que eu monto os calls. Então ele monta os calls... eu tenho uma carteira de curto... Fora a carteira semanal, que daí não tem como a gente mexer nela, ela é long only, não tem como vender, etc. Essa carteira não tem muito desse modelo operacional, mas os calls que eu dou de papel no intraday ali, de swing trade, é só usando esse modelo operacional. Mas aí sai programa stop se tiver com... Então, eu uso um stop de 1 para 1, eu pego a variação média ali do papel, eu vejo quanto eu posso tomar de stop, coloco 1 para 1 ali e carrego. E tem lá, tá com 77% de... Tá indo bem o swing trade É isso aí, é muito parecido com o que eu faço operacionalmente. Né? Eu meço a amplitude, geralmente, para ter um stop ali. É isso aí. Você pede a variação percentual, eu vou pela variação de pontos. Né? Mas dá na mesma. Tem um exemplo muito legal no dólar futuro, de como é que a gente pega esses episódios macro e traz para o giro. 7 de setembro de 2020. Tem alguns eventos que marcam assim. Saudi Aramco, maior produtora de petróleo do mundo, até hoje, né? Anunciou que ia cortar o preço do petróleo para algumas regiões. Isso ia causar... Caiu o preço do petróleo, literalmente, ia ser uma pressão ali desinflacionária no mundo. Só que era feriado aqui, era feriado nos Estados Unidos também. Não lembro qual feriado que era lá, mas era o feriado lá. Não foi o pessoal jogou 4 de julho para frente? É verdade, é isso aí. Não lembro. Eu lembro que teve uma... Eu lembro que teve alguma coisa a ver da Covid. Não, é isso mesmo. Eu lembro desse dia aí, o pessoal pegou alguns feriados nos Estados Unidos e jogou pra frente. Pode ter sido. E jogou em setembro, eles pegaram, não sei se foi 4 de julho, algum feriado que teve nos Estados Unidos e jogaram pra frente. Que essa notícia da Aramco deu uma puta repercussão no mercado. O mercado, né? revirou. Então, tem até inclusive um vídeo no meu YouTube que eu falo um pouco disso daí. Então vai lá no YouTube. Nessa época, estoque de petróleo também fazia muito preço. Foi no Covid, né? Hoje só se vier uma surpresa muito grande. Isso aconteceu por causa da queda da procura de petróleo mundial por causa do Covid. Se eu não me engano, esse foi um dos motivos que também estava mexendo. Tava em época de corte de produção também, né?
Tava um momento de ciclo de retomada, mas a demanda não estava muito alta. Isso foi logo após o barril de petróleo ter ficado negativo Negativo, ali, e aí os é, caras isso. começaram a espremer a produção. Puta, é verdade. pra- O barril tinha demanda. foi no dia, não teve um dia que o barril de petróleo ficou negativo? Teve, um dia, teve. né? que Futuro, foi, né? Foi um dia Contrato antes futuro, desse, foi o contrato É que futuro. até com um cara comprou não sei quanto, um americano lá, Isso, né? e a plataforma não mostrava negativo, foi enrabado, enfim. Isso, cara, isso aí vai marcar época com certeza. Sim, Daqui vai estar nos 20 livros de anos, história, e a gente nos livros de trade. Eu lembro os jornais tentando explicar o Como o contrato barril de petróleo fica podia ficar negativo. negativo. É, Isso. maravilhoso. Que o pessoal fala, não, porque é o preço de você abastecer, de você Não, estocar o estocar, negócio. cê tem Mas que- assim, pra galera explicar isso foi bem complexo. Mas voltando pra sua história, aí você falou, cara, você tava nesse cenário aí de aprender a operar. Então assim, você não conseguiu apesar de você saber macro, de você estar estudando um pouquinho day trade, cara, você demorou um tempo até você conseguir ter uma boa performance, né? Porque você foi aprender gráfico, você foi estudar. Então, cara, como eu fui filho do bull market, meu primeiro mês negativo foi no 10º. Eu sou total filho do bull market, cara. Então você deu uma porrada, aproveitou Dei essa porrada, grana. isso. Aí em janeiro de 2018 eu tomei um loss maior, assim, que me assustou. Eu tava ganhando dinheiro e vi que dava pra perder também. Foi o mês que na última semana do mês eu perdi 60 mil. Mas você já 60 mil trabalhava Você com percebeu que conceito você de... não era Superman. Exato. Já tinha um gerenciamento de riscos, já que você colocava... Não. Eu tava aprendendo, eu já tinha alguma noção. Por exemplo, eu sempre evitei médio para trás. Sempre. Eu até faço, né? Principalmente quando é uma posição mais longa. E sempre acreditei no médio para frente. Agora no Meirelles Day, foi uma das melhores intradays, inclusive, não sei se vocês viram lá no Instagram e tal. Eu fiz o médio para frente com a mão dobrada. Foi muito bom. E levei até uma média longa, acho que era uma média de 200, alguma coisa assim. E eu fui aprendendo isso daí e graças a Deus foi dando certo, né? Graças aos deuses do mercado, né? Foi dando certo. Quem que é? O Adam... Como é que chama o pai da economia? É o Adam Smith. Adam Smith, quem são os deuses do mercado? Hayek. Não, eu diria que graças ao Keynes, que para mim o mercado financeiro é keynesiano, mas esse é outro papo. Não, eu concordo. Mesmo não concordando com a teoria Com do o Keynes, Keynes, eu o Keynes concordo é- que o mercado financeiro é keynesiano. é Tanto é keynesiano. que é muito louco você ver um banqueiro central falando algo que você sabe que é mentira, mas o cara passa um panão lá, não, tá tudo Isso. bem, a gente vai conseguir fazer um pouso suave, né? O tal do soft landing, não vamos entrar em recessão. É. Cara, todo mundo sabe que é Miguel que o cara tá falando e mesmo assim o mercado vai Isso. Então, comprar. agora a galera reestatizando empresa na Europa. Pô. Mas eu fui aprendendo com o tempo. Até que esse meu stop de 60 mil, graças a Deus, ele foi menor que os meus ganhos. Né? E aí eu falei, não, peraí, agora deixa eu vi que dá pra ganhar dinheiro, eu vi que dá pra perder dinheiro. Deixa eu parar e estudar. Eu nem sabia que dava pra operar vendido nesse ano que eu dei porrada. Então isso já quebra um mito, né? Que para você fazer dinheiro você precisa saber o que você está fazendo. Às vezes você dá sorte, né? Às vezes você dá sorte. Eu não sabia nem que dava para operar vendido, cara. Eu ia operar vendido Bitcoin lá na Bitfinex, aí tinha lá um aluguel, um BTC. Ah, cara, que negócio é esse? Mas você diz vendido não no day trade, você diz vendido para No day trade também. No day trade também. No day trade também. O contratos futuros da BitMEX foram os primeiros contratos futuros que eu operei da categoria. Nem existia perpétuo nessa época, né? Não, era vencimento mensal, se não me engano. Então eu fui aprendendo e desde o começo com algumas boas práticas que eu descobri depois que eram boas práticas, né? Tipo, não fazer médio para trás, não se alavancar no short. Porque o short ele é por definição alavancado, né? Você pega emprestado, né? Uhum. Ou você vai no contrato futuro ou via opções. Falando isso, agora você tem... que na verdade não chegou a vingar, foi um produto que a gente criou junto com a B3, mas acho que ainda tem potencial, que é o contrato futuro de ações, né? Que você tem o contrato futuro das ações mais líquidas. Tem pouca liquidez, Já né? tem Eu já pouquíssimo. operei já vou então, já pra ver como é que a é. ideia Não vale é a boa, pena. o conceito é bom, porque a alavancagem para papel ela é muito complexa para as corretoras darem e você não consegue alavancar tanto. Não é nem por questão da corretora, é que o risco que a corretora toma é muito Mas, grande. cara, eu vou te falar, isso aí depois, eu não sei por que a B3, já que essa é a visão, deveria ter sido criado um contrato perpétuo de papel. É muito complexo você trabalhar com liquidação financeira já de futuro, imagina de papel. Sim. E aí você tem que trabalhar com a liquidez de vários contratos. Era mais fácil ter criado um perpétuo, se fosse fazer assim. Então... Não com vencimento como... Porque sei. o público que opera a Bovespa já não está acostumado com liquidação financeira mensal e etc. Então,
E são públicos muito diferentes mesmo, tá? Pouquíssimas pessoas operam os dois mercados, o mercado à vista, mesmo que seja alavancado, e o mercado futuro. O cara que opera futuros normalmente não opera papéis, o cara que opera... Ele serviria muito, é porque assim, tudo depende de liquidez, mas justamente para suprir a falta que o aluguel tem, o VTC. Então, né? aí você cria um mercado perpétuo, é isso. Para você ficar vendido, que é uma coisa muito complexa, tomar um BTC e seria uma opção, mas... Cara, eu ainda vejo potencial para esse mercado. Tem, Mas se tem. fala muito pouco. Cara, é a questão do mini índice e do mini dólar. Isso daí existe faz um tempão. Foi começar a vingar depois de um tempo que os influenciadores, que o pessoal começou a operar, caiu na graça do varejo e demorou um pouco, entendeu? Acho que foi só lá depois, sei lá, 2012. Pode ser. 2013, A por aí. B3 tem um monte de produto que a galera nem conhece, Nem cara. conhece, Eu mesmo vou descobrindo uns, assim. Ontem eu Tem descobri uns produtos de juros, cara, que são muito bons. Isso. Tem opção de dólar, que Tem. a galera não conhece muito. Agora vai sair contrato futuro de Bitcoin também. Esse eu acho que vai ter liquidez, tá? Eu tô botando muita fé em contratos futuros de Bitcoin. Principalmente se eles estenderem o horário aí, a gente tá, enfim. É que você, desculpa, você estava voltando, você não sabia, você não conhecia nada dessa... Então, eu fui fazendo e foi dando certo. Depois eu descobri que eram boas práticas, né? Depois estudando, né? Aí em 2018 eu falei, não, vou parar de operar, que vi que dá para perder dinheiro, dá para ganhar e dá para perder dinheiro. O 7º dígito fez assim, ó, na minha tela. Aí depois voltou, né? Enfim. E aí eu falei, 2018 eu não vou operar. Eu vou fazer meus créditos aqui na universidade, fazer o meu mestrado. Em 2019 eu volto a estudar mercado. Aí foi isso que eu fiz. Dei uma porrada boa em 17, 18 eu fiquei sem preocupação de trabalhar, de grana. Eu vivi a universidade mesmo, foi na pós-graduação, porque na graduação eu trabalhava, aí tinha que ir pra faculdade à noite. Aí foi uma saga, cara. Foi uma via crucis essa época pra mim, que eu trabalhava durante o dia em Santos e estudava à noite em São Bernardo, às vezes em Santo André. Então... Foi pesado pra mim. Aí eu acabei vivendo a universidade em 2018. Sabe aquele cara mais cinquentão, que não teve infância e comprou um monte de carrinho? Aí na pós-graduação que eu fui... Eu nunca tinha ido numa festa de faculdade. Eu fui na pós-graduação. Né? Mas já diferente, porque a galera tá lá 20 anos, já tava com, sei lá, 28. Então tiozão do rolê. Era isso, tipo tiozinho do rolê, né? Tiozinho do rolê. Mas o mercado me proporcionou até essa experiência tardia. Engraçado isso. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nesse fato. Mas foi o mercado que me proporcionou, né? O bull market me proporcionou isso. Aí eu fiz meus créditos, em 2019 eu falei, não, agora eu vou estudar mercado como deve. Aí eu comecei a buscar bibliografia. Estudei muito com material estrangeiro, aprendi muito com o site de Banco Central, site do FMI, site da CME. Tem muita coisa lá. Eles têm tipo um mini curso de um monte de coisa. Site da Bolsa, procurei alguns cursos no Brasil aqui, só que era muito focado na ferramenta, muito tape reading, muita análise técnica. E eu já tinha essa percepção que não era isso que movia o mercado, eram outras coisas, mas que isso poderiam ser ferramentas de timing. Então, em 2019 eu voltei a operar, eu fiz curso de tape reading. Na verdade, eu aprendi tape reading operando cripto. Você fez curso de tape reading? Eu fiz no Brasil, mas eu já operava o tape reading mais raiz, assim, de tela cega. Quem opera cripto vê lá aquele gráfico de profundidade, que fica tipo uma montanhazinha, aí tem os walls, né? Eu operava esse tape reading, né? Aqui no Brasil, até fiz alguns cursos que aí você segue a corretora e tal, só que são movimentos muito pequenos, né? O meu perfil é mais de pegar um negócio que anda mais. Eu me sinto mais à vontade fazendo operação com um risco-retorno alto, né? E operar menos, só que operar com um payoff maior. Entendi. Eu me identifico mais assim. Então... Eu uso tape reading hoje para girar no DI, por exemplo. Né? Girar no DI. Você opera DI? Opero, eventualmente eu opero sim. E que assim, desse de operar, você vê o que está acontecendo isso. Então isso vai bater em qual ativo? Esse. Então beleza. Então vou no dólar futuro, no DI. Então qual técnica vai melhor nesse ativo? É que o modelo que ele opera, ele não é um modelo tão padrão. Desculpa só uma vez aqui. Não é um modelo tão padrão de trader que você vê no varejo. É muito parecido com a galera que trabalha trader de tesouraria. Porque o trader de tesouraria, ele está procurando oportunidades. Muito asset allocation, né? Ele você vê onde eu posso qual ativo, ele vai operar no ativo, juros, se tiver o juros estiver vantajoso, ele vai operar no dólar. Na real, dólar. assim, é a melhor maneira de operar porque às vezes o ativo que você quer operar ali no intraday não está te dando algum sinal, não tem alguma condição, não tem o porquê você operar, né? Não é que é um jeito que eu acho que
Mas não é democrático, é muito difícil, você tem que ter um capital, não é fácil fazer E não é isso. fácil, você tem que ter um conhecimento, porque assim, o conhecimento que ele tem, assim, é muito fácil, assim, você ver, desculpa até, eu falo, mas você vê um trader que ele fala assim, você vai fazer aqui, aprender essas 3 médias móveis aqui, meu irmão, você não sabe o que é taxa de juros, você não sabe o que é Banco Central, você não sabe o que é Fed, não sabe o que é nada. Você pega essas 3 médias móveis aí, quando cruzar, você compra, e você vende. Então, é muito gamificável e é muito fácil, Mas né? não quer dizer que funciona. Não, Essa é a parada. não, longe disso, tá? Não tô dizendo... Mas assim, é muito gamificável, é muito fácil. O jeito que ele... Até, eu acho que até deve ser difícil para você, se você tem um curso para você ensinar, porque tem que ensinar, cara. Sim. É uma vida de aprendizado, que eu acho que é o jeito certo também, né? Porque, cara, você tem que aprender DI, você tem que aprender juros, você tem que aprender câmbio, você tem que aprender, sei lá, ativo equity, né? Ação. Então, é um jeito bem de tesouraria, porque já trabalha tempo em corretora, e a tesouraria opera assim. Não né? é, você tem que também deixar capital disponível em Isso. vários lugares. Em vários lugares. Tem que saber as regras, o que é garantir, o que chama margem, o que não Isso, chama o que não margem, o que é chama. tudo Não é de pra negociação. qualquer né? Basicamente é isso, não é pra qualquer Mas você um. ensina? Eu ensino sim. E ficou um curso muito grande, foi um curso de 1 ano e meio. É, porque não é 1 ano uma e meio. coisa... E agora eu tô, como muita gente me procura e tal, e às vezes não tem até o... Ficou caro também, né? Ficaram 3 cursos normais, né? De preço normal, só que, pô, junto os 3 já dá uma grana, né? Eu vou fazer, pretendo fazer agora uns focados, assim, quais drivers batem mais no dólar futuro, né? Quais batem mais no índice, que é o pessoal mais opera. Então, eu tô preparando... em breve novidades, estou preparando um conteúdo aí, até aproveitando a parceria com vocês, né? Porque, sinceramente, eu estava desistindo do educacional para difícil, operar o né? meu e é muito... A galera procura muito a gamificação, por exemplo, né? O dinheiro rápido, o dinheiro fácil, e isso vende pra caramba, né? Vende pra caramba, mas não é a minha verdade, né? A minha verdade é outra. Então eu vou fazer ali vou fazer o bem bolado, vou juntar ali e fazer um produto um pouco mais acessível aí pra galera. Porque o pessoal brinca que do jeito que tá hoje parece um MBA. Parece e ninguém quer fazer um MBA. A galera quer fazer... Na realidade, até quer, só que você tem que Que é a ir linha do fazendo de currículo. pedacinho. Então, o cara... Você tem que ter um produto que dá acesso ao cara conhecer Isso. esse modelo operacional. Tal. Exato. Enfim, até porque hoje eu só opero macro e eu demorei para chegar nisso. Eu tenho 12 anos de mercado. Os meus primeiros 6 anos eu operava primeiro gráfico, depois eu caí no fluxo. Hoje eu ainda opero fluxo, mas é o que eu falei, eu uso o fluxo para determinar o melhor timing de entrada no Isso. intraday. Volume, cara, eu só olho o volume. É mais fácil olhar a entrada de volume pelo fluxo. Eu gosto muito de usar o Delta. Então, eu uso o Delta e o Volume at Price ali para Volume at entender Price, isso aí. como que tá. Então por exemplo, eu tô com uma cabeça mais compradora. Hoje, por exemplo, o dólar subiu pra caramba, aí eu tava com uma cabeça mais compradora. Eu já tomei no leilão porque eu saí rapidão lá, fiz 15 pontos, mas na volta, se eu vejo o dólar vem caindo ali, e aí de repente entra um cara comprando muito, e começou em uma região, não em um preço só, mas começou a acumular com muito volume. Estourou pra cima, eu tomo junto com o cara, coloco meu stop abaixo desse volume, faço minhas parciais ali, tiro meu risco, vou carregando junto e aí eu busco operações longas. É o que você falou. Você fez o operacional de Wyckoff aí, olhando a fita. É isso, só que eu olho o fluxo. É. É basicamente isso. Olhando a fita. É. Eu olho a fita também. Isso Mas é muito eu acho louco. cansativo no dólar. olhar a Então, fita. faz um tempão que eu tô pra... Porque tem uns caras que olham o volume também. Isso é um padrão que tem você tipo foi de gráfico, percebendo a gente- por muito... É quase acompanha- arte, chega que no você nível de quase Você tá arte. todo Mas é dia isso. ali, esse padrão, tô lendo aqui a abertura que você fez, é um padrão que você percebeu que ele é uma coisa que se repete. Então, E eu tô pra achar uma maneira de traduzir isso pra gráfico. Até a gente trouxe o Léo aqui, ele falou que tem um gráfico de CAGE, que vê volume também. Eu até cheguei a testar uma época Que Léo? o Léo Wernick. Ah, o Léo Ele usa o gráfico de CAGE pra ver volume. Aham. E eu testei o Wyckoff, eu acabei não me adaptando muito porque... Bom, mas enfim... E eu gostaria muito de conseguir, porque é mais fácil você visualizar via gráfico. Sim, é menos cansativo, gastar menos memória RAM. É A fita você fica vendo linha por linha ali, dá, mas você vai se cansar mais. Mas sabe uma parada também? Depois de uma certa idade, você começa a ficar velho. Você- Porra, mas tem um isso daí é negócio uma funcionando máxima. ali, é. cara. Por Pô, quê, eu né? vou mexer aqui, Já né? dá certo aqui, né? Fê, vamos fazer uma pausinha aqui por causa de horário, que é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que ele se chama Compra ou Vende. Compra ou vende. Compra ou Vende é o seguinte, é a gente que arrumar treta. Basicamente é isso. E quebrar os copos aqui. Mentira, não é? Já começou brigando, já quebrando o copo. Não, é que a gente. É próprio ter uma. A gente traz o nome de uma pessoa, então pode ser um economista, um trader, um analista, ou uma situação do mercado, alguma coisa que vai acontecer. E aí a gente quer saber de você se você compra ou vende. Se você quiser saber, me dar um motivo também, você também fala assim, escuta,
prefiro não opinar. É tipo o Raul Gil, vamos tirar o chapéu. É isso. Pra quem você tira o chapéu? Pra quem você tira o chapéu? Eu usava essa analogia, ele usava vocês me essa. proibiram de fazer Não, isso. na próxima traz o chapeuzinho. Eu acho que ele não fez patente disso não, cara. Deu. Deve ter em domínio público, Não, né? Porque o cara é velho, né? O pelo Raul amor de Gil é Deus, velho. Aí o Felipe montou, ó, pra você ver, se você não gostar de algum nome aqui hoje, é culpa do A culpa Felipe, é minha, porque o Felipe é isso? montou. Não, eu pensei, pô, Mas- foi tranquilo. Vamos começar. Quer começar? Vai lá. Quer que eu comece? Como é que é? Compra ou vende? Compra ou vende? Então, Compra ou vende? compra ou vende. Se você não quiser opinar, eu não opero. E se você Não quiser opero, explicar o motivo pelo qual você compra ou você vende, melhor ainda. Beleza, bora lá. Vamos começar com fácil aqui, então. Vamos lá. Primeiro nome, você compra ou vende Aires Andrade. Compro. O Ares é parceiro, inclusive a High Trade inteira. A gente é amigo, a gente é brother. Mas compra porque é amigo ou compra por causa do Não, trabalho? compro a ideia deles. Inclusive, eu fiz parte da High Trade por um mês. Eu tocava lá uma salinha de mercados internacionais, acabou que o projeto não foi para frente, mas eles têm a cabeça que eu acho que é o correto para tentar passar para a pessoa física, que é tentar puxar algum fundamento, né? Menos gamificado assim, do mercado. Né? Então, eu compro o Aires, compro o Tico, compro o Marlon, compro todo mundo. Eu tô tentando trazer eles aqui, mas os caras são difíceis. Tá, Virar jogador Eles caro. marcaram uma vez de vir no Aí zero. acabou tendo um problema, mas a gente tá pra remarcar, hein? Ó, Aires. Vai, Vinícius. Próximo nome. Vamos lá, um nome de economia. Compra ou vende Paulo Guedes. Cara, compro. Antes eu não comprava. Eu achava que a economia brasileira no estágio que estava, chegando um cara de Chicago, era uma mudança muito radical, que talvez não fosse acontecer, no meu ver na época. Para mim tinha que ser um processo Porque ela mais vinha gradual. de muito tempo keynesiana e tal. Isso, acho que ia ser um choque brutal. Só que ele se mostrou keynesiano pra caramba. Exatamente. E eu acho que ele fez Ele coisas... colocou umas pitadinhas ali, mas... Isso. Eu acho que ele conseguiu controlar o fiscal muito bem. Eu acho que isso é um mérito desse governo, né? Ele conseguiu não atrapalhar o Banco Central, porque eles teoricamente são independentes, né? Ele até falou, vou falar no Banco Central alguma coisa, mas o Banco Central ele parece que atuou independente, né? Claro, a gente não conhece os corredores, né? Mas parece que atuou independente. Então antes eu não comprava, que eu achava que não ia rolar num emergente, né? O Campos Neto também, muito de mercado, achava que não ia rolar. Mas pelo resultado eu compro. Eu compro até mais o Campos Neto do que o Paulo Guedes, viu? Sim. Na real, assim, eu acho que ele errou um pouco a mão no corte até o 2% ali. Eu acho que podia ter ficado em 4,5%. Errou um pouco a mão ali para baixo. Mas eu gosto do quão rápido eles reagiram nesse processo inflacionário aí. Sim. E se anteveram ao que poderia acontecer ao mundo e tá pagando aí, né? Exato. O Brasil tá tão bem assim, muito por conta do movimento rápido que eles fizeram. E o carry trade, que isso tudo tá Exato. propiciando. Saiu hoje investimento direto no país, veio porrando, né? Então, antes eu não tirava o chapéu. Eu achei até que ia dar errado. Mas acho que ele conseguiu levar bem. Hoje eu não chamaria ele mais de Chicago Boy, né, hoje, né? Mas eu tiro o chapéu para ele. Bom, continuando então nos nossos banqueiros centrais aqui, você compra ou vende Jerome Powell? Compro também. Muito pelas alegrias que ele me trouxe. Operando e tal. Eu acho que a comunicação dele com o mercado é muito boa. E nos Estados Unidos a gente tem o efeito riqueza, né? Então ele tenta não atrapalhar os ativos, a bolsa, porque se lá as pessoas, que muita parte da população tem reserva, né, tem poupança em bolsa, se a bolsa está bem, as pessoas vão gastar mais e tal, aí se chama de efeito riqueza. Se a bolsa está mal, as pessoas vão entrar na espiral negativa. Então eu compro pelo fato, de novo, a gente é trader, beleza? A gente não tem certo e errado quando a gente está especulando. Eu acho que a comunicação dele sempre foi... Ele sempre tentou ser claro, pelo menos do Covid para cá. Então, isso rendeu boas operações. E ele eu já não gosto muito não, cara. Vou ser bem sincero. Eu acho que o Fed como um todo perdeu um pouco a mão aí nesse ciclo e tá correndo atrás do rabo. Tanto é que eles estão tendo que levar a taxa... Muito rápido. E eles estão tendo que levar no restritivo muito mais do que o esperado, porque eles demoraram demais para se posicionar. Só por isso. Mas acho que isso passa muito pelo efeito riqueza. Talvez não quisesse quebrar o efeito riqueza lá na economia eu americana. entendo essa argumentação. Eu só não gosto. Bom, você prosseguindo aqui, você compra ou vende agora um trader. Rafa Trader. Não conheço. Não opero. Não. Opero. Choice. Então vai você. Não o próximo opera, você então conhece. fica zerado. Bom, e esse, como não poderia faltar aqui, né? Figurinha carimbada no nosso compra ou vende. Você compra ou vende Ports Trader?
Não opero. Não, pera. Mas você Lucas é conhece? político, você Não, pera, percebeu, né? O conheço, Lucas é conheço. político. Então eu vou com o nosso convidado aqui, eu também não opero Ports Trader. Eu Vamos, respeito. já que tem uma... Você compra ou vende, você que falou que é de ativos internacionais, não vou nem falar nem compra ou vende, eu vou falar, você prefere o quê? É operar BDR no Brasil, até tem essa questão agora, uma polêmica do Nubank tirando as ações aqui, né? Ou você prefere comprar tipo ações lá fora, que nem tá abrindo ações, empresas como a Avenue, a própria... Como é que chama aquela outra lá que também opera? Stake, tem várias, né? Stake, Hoje. e você opera ativos lá fora? Como é que Opero bastante. Nesse jeito de operar, a gente acaba se posicionando mais em ETFs, né, em setores. Mas se eu fosse me posicionar em ações, eu preferia a original, porque você corta o intermediário ali, né? Você corta uma taxa que você deixa na a B3 mesa. ali, você E fala tem isso, não. muito mais liquidez também. E tem muito mais Não tem nem liquidez. comparação. Isso, exatamente. Tem muito mais liquidez. Por exemplo, eu queria ficar short na... Virou o ano, eu vendi Nasdaq, inclusive. Eu queria ficar short Nasdaq. Tem um ETF aqui. Eu queria ficar short S&P. Tem um contrato futuro aqui, mas aqui não alavanca para passar posicionado, tem pouca liquidez. E tem então eu vou outra no coisa original. também que é o câmbio, né? Porque querendo ou não, se você está exposto aqui... Então, eu Não, concordo. como você vai ter impacto nos dois ativos, né? Porque a BDR acaba sendo dolarizada. Mas a questão que não é a comissão exatamente. que paga Então. em cima da Isso, taxa. você deixa na mesa. Não deixa nem a B3 vir falar isso, mas não tem jeito, você nunca vai conseguir competir. É claro que você vai pagar o IOF também na operação que você vai fazer, mandando dinheiro para a Avenue ou para qualquer outra empresa. Mas hoje tem essas contas globais. Eu concordo, eu prefiro me expor ao papel lá fora mesmo. E nada contra também. Mas... E assim, a gente tem outro ponto que a gente tem que falar, que é muito mais simples, mais fácil. Já tá ali, se você já tem conta numa corretora, é muito mais simples Isso. se expor a uma BDR. É mais complexo e também requer algum patrimônio, né? Você não consegue se expor lá fora. Mas enfim, isso é um A assunto gente para tá outro fazendo dia. propaganda pra Avenue, não. Avenue, se você quiser que a gente faça propaganda, paga nós que a gente faz, né? Paga eu, Everton. Não, Vamos falar Não, das já, ações já. gringas. já, se vocês quiserem, Vai lá, muito expor. comentarem aqui embaixo, a gente vai ter ações também A americanas gente aqui. tá vendo pra... Sim, sim. Inclusive eu tô aqui dentro, eu vim pra casa de vocês, porque eu acho que vocês são visionários. Que bom! E tamo junto nesse processo aí. Isso aí, cara. Pô. Inclusive, a gente gostaria de agradecer. Luquinha, se você Obrigado, tiver Luquinha. mais alguma informação aqui para passar pro pessoal, fala aí quais são as suas mídias. Quiser falar um pouco mais do seu projeto também. Inclusive, a gente tá pensando em fazer um curso presencial aqui, né? Para quem te acompanha. Estamos pensando sim. É. Me segue no Instagram, a rede que eu mais uso, LF, minhas iniciais, .lucasfaria. Tem um perfil um pouco mais institucionalzinho também, que é o LF.intermarket, que na gringa esse estilo é meio conhecido como Intermarket Trading também. Então me sigam no Instagram. A gente tem sala ao vivo no Discord, que vai ficar aberto por um período agora, mas próxima semana ou 2 semanas, para vocês operarem com a gente e ver como é que a gente traduz isso no intraday. Porque, parece uma ideia muito de position, de swing, mas a gente traz para o intraday. E... Vou participar qualquer dia da sua sala. Você não tá Bora? me convidando, mas eu tô me convidando aqui. Traz ele pra participar da ativa também. Pô, já falei pra ele, tá super tamo convidado. junto. E eu tenho um curso hoje que está completo, né? Tá completo nos todos os temas, né? Então eu tenho o curso 1, a gente bate 1, 2 e 3, que o pessoal foi me pedindo para ensinar, eu fui ensinando. Eu acho que eu deixei passar uma boa oportunidade de produtos digitais e tal, né? Mas Mas enfim. você é um mestre. Sim, eu não posso me vender, eu não posso me vender tão facilmente. Né? E eu tô lá o curso 1, que é de análise relacional, como é que as correlações funcionam, fala um pouco de macroeconomia, fala um pouco de economia internacional. Muita gente fala que isso daqui é operar macro, só que às vezes é o conceito de economia internacional, enfim. Eu ensino, as bases, ensino a análise técnica que a gente usa, que é o Wyckoff, volume, um pouco de tape reading também. Aí o curso 2 é só de indicadores econômicos, o que é payroll, o que é PMI, o que é vendas no varejo, que deu game pra caramba recentemente, expectativa de Michigan, né, inflação de Michigan. Aí tem um curso 3, que é o que o pessoal mais pede, que é o de câmbio e juros, que o pessoal opera muito dólar futuro. E vai ter o 4, que ainda não está pronto, que é o de commodities, que aí é a minha expertise. Faz tempo que você tá acadêmica. prometendo isso aí, né? Faz tempo que eu tô prometendo isso aí. Só que no dia a gente vai operando, vai não sei o quê, né? Ajuda um, ajuda outro. Educacional leva tempo também, né? Leva tempo. E a proposta de dar uma formação, não é um produto que você vai comprar ali, ver 2 horas de aula e sair fazendo um setup. Não, a ideia da formação. Cara, é tão complexo isso que a galera do CAT, por exemplo, que me acompanha lá, pede que eu faça um curso macro há bastante tempo. Dá um puta trampo. Sim. E eu Muito tenho bom. pouco tempo aqui, cara, que eu tô empurrando com a barriga faz tempo. Inclusive, se você me acompanha e queria aprender um pouco de macro, eu indico o Luquinha aqui, procura ele que com certeza vocês estarão em boas mãos. Bom, que é isso, cara,
também queria te agradecer pela parceria que você tem aqui com a gente na Ativa. Parceria no Trading Talk, que é um programa avulso da Ativa, mas é um programa que é a nossa patrocinadora, acredita na gente desde o começo. E, cara, agradecer quando você quiser voltar aí, trazer mais conteúdo, quiser trazer um convidado, fica à vontade. Agradecer ao Fê, semana que vem tem mais. Obrigado a todos e é isso aí, né, irmão? Fui. Tchau. Valeu, galera. Até mais.